Olá, amigos. Somos a New Legal, a comunidade que abraça o universo jurídico. Eu sou o Hélio Moreira. Eu sou a Fábia Cunha. Estamos hoje aqui, vou apresentar para vocês, o nosso convidado aqui, o primeiro convidado de uma série de entrevistas que vão vir por aí. Aguardem, hein? Ficam aí. Estamos aqui com o Edgar, vice-presidente do Nelson Williams Advogados. Edgar, muito obrigado pela oportunidade aí de dar o seu tempo e receber a gente aqui. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado, Fábia. É um prazer participar dessa rodada de entrevistas para a New Legal. Um assunto que, para mim, eu sou apaixonado, além de ser a minha rotina, ser o meu dia a dia, falar de gestão, falar de advocacia, tecnologia, tudo envolvido e, ao mesmo tempo, acho que é uma grande honra. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, obrigada. Um prazer estar aqui, poder te ouvir. Vamos começar as perguntas, então. Quais são os desafios de ser o head, vice-presidente de um escritório do tamanho do Nelson Williams? Nelson Williams tem mais de 500 mil processos ativos, 1.700 pessoas envolvidas na operação. Exato. E 30 filiais. Quais são os seus desafios, Edgar? Conta pra gente. São muitos. São muitos. Eu falo que quando a gente trata de contencioso, de advocacia com um volume desses, né, nós temos a gente vai passando ao longo do tempo por uma série de aperfeiçoamento, de evolução, né, na medida em que os nossos clientes e os nossos colaboradores também vão evoluindo. Lá atrás, quando a gente começou, o escritório começou efetivamente, tem 20 anos, mas começou no contencioso a partir de 2009. Nós ainda estávamos aprendendo a executar contencioso de volume e nós tínhamos como o principal desafio saber gerir essa carteira, né? E o nível de exigência dos nossos clientes à época era relativamente proporcional ao que nós podíamos oferecer, né? Então nós tínhamos, eu falo que lá atrás nós fazíamos administração de processos e não gestão especificamente, né? Isso foi evoluindo, a concorrência aumenta, mais pessoas entram, mais escritórios aprendem a fazer, né? E a gestão já não é mais suficiente, o controle já não é mais suficiente. Nós precisamos também ter custo baixo e sermos competitivos no mercado. Pegando esse contexto, né? A gente entende que o Nelson Williams veio um escritório familiar e que aos poucos foi migrando para uma gestão profissional, olhando por essa. Como que foi esse desafio de montar essa estrutura de governança e preparar o escritório para esses desafios, né? A otimização dos custos, o engajamento das pessoas, o envolvimento da tecnologia. Como que foi essa transição e o quanto isso agrega valor para o escritório hoje e pode agregar para muitos outros escritórios que estão aí nos assistindo e outros advogados que querem ser gestor, né? Todas as mudanças elas acontecem, não deveriam ser assim, né? Mas a maioria das mudanças elas acontecem quando a gente aciona o modo crise, né? Então a gente tem algum problema e aí nós somos instados a buscar uma alternativa, né? Então quando a gente via lá atrás a pressão do controle, da redução de custos e num terceiro momento, eu falo terceiro momento porque isso vem cada vez de forma mais efetiva acontecendo, a qualidade. Eu não quero mais apenas um escritório que administre meu passivo, mas eu preciso de um escritório que me gere resultados jurídicos, de resultados práticos, práticos, mas também de economia financeira, porque um processo, no final do dia, para uma empresa, representa um custo, né? Então, nós identificamos que para trabalhar diante de um cenário com tantas variáveis, nós precisávamos nos profissionalizar. Nós precisávamos de uma equipe engajada, nós precisávamos de processos, de procedimentos internos, diretrizes, precisávamos de tecnologia para automatizar aquilo que era repetitivo e que tinha, obviamente, grandes chances de ter falhas, porque quando a gente tem pessoas à frente de demandas repetitivas, a gente tem chance, obviamente, de ter falhas, e isso foi a nossa mola propulsora da evolução, né? A gente tinha que encontrar
formas para se aperfeiçoar e entregar isso para o mercado. E foi assim que a gente conseguiu fazer a partir de 2011, 2012. Em 2015 nós recebemos uma grande carteira, né, que dobrou o número de processos do escritório da noite para o dia. Tivemos que aprender a gerir de uma outra forma. Tudo aquilo que nós sabíamos caiu por terra e nós tivemos que reaprender. Então eu acho que um grande aprendizado que nós temos é que nós nunca sabemos tudo, muito pelo contrário. Né? Nós estamos sempre reinventando, não existe um modelo correto, existe um modelo correto para aquele momento, para aquele cliente, né? Não existe uma forma perfeita e a gente tem que estar cada vez mais aberto para que isso vá se formando na medida em que as coisas vão acontecendo. Nossa, muito, muito legal ouvir, porque me faz pensar que é a tradução de eficiência financeira para o seu cliente através dessa rapidez na tomada de decisão, né? Porque rapidamente, se em 2015 você recebeu uma carteira grande e a partir daí fez uma transformação no seu modelo de governança, isso demonstra uma rapidez de tomada de decisão. E você como gestor, como que você se preparou para tudo isso, Edgar? Que acho que esse é um ponto importante para os nossos ouvintes, né? Assim, como que você se transforma como gestor para estar pronto para tudo isso? Então, Fábio, eu sempre olhei o escritório de uma forma muito global. Eu comecei há 8 anos lá em Minas Gerais, na nossa filial de Belo Horizonte. Passei um tempo, depois fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro vim para São Paulo, que é a nossa matriz. Mas nesse processo eu sempre me preocupei de conhecer absolutamente tudo que acontecia aqui. Né? Eu falo que para você gerir uma área, você tem que conhecer o que aquela área faz. Mas não só conhecer a distância, conhecer de fato, fazer de fato. Então, desde o início, eu trabalhei na operação, eu gerenciei operações pontuais, eu gerenciei uma filial, eu conheci como o escritório precisava de gestão administrativa e financeira, quais eram as deficiências que nós tínhamos e como que nós podíamos solucionar essas deficiências. Né? E eu sempre me preocupei em olhar de uma forma muito holística tudo o que estava acontecendo. Como que o escritório funciona? Tem lá o início, a nossa prospecção, então eu falei, eu tinha que saber fazer uma boa reunião de prospecção. Eu tenho que saber ouvir o cliente quando eu estou apresentando o escritório, saber se ele está gostando, se ele não está gostando. Depois eu tenho que, uma vez que o contrato está lá assinado, o que o cliente espera de mim? Ouvir os meus profissionais de dentro do escritório, para que eles, que na verdade são eles que vão entregar o produto final, né, que vão entregar o serviço que a gente presta, né, e saber direcionar essa equipe de forma a entregar e atender as expectativas do cliente. Né. E eu acho que ao longo desses 8 anos que eu estou no escritório, eu acho que eu praticamente fiz absolutamente tudo, participei de todas as áreas, entrei em todas as áreas, da prospecção, do administrativo, do financeiro, da equipe técnica, né, da implantação do sistema. Então tinha um responsável, um líder pela implantação do sistema, mas não era simplesmente você faz, eu quero saber o processo, eu quero acompanhar o que está acontecendo. Né? E da mesma forma vamos implantar uma nova diretriz de colaboração mútua entre as filiais. Eu estava diretamente envolvido, ainda não vice-presidente, mas envolvido diretamente porque eu sabia que tudo isso era o efeito de tudo isso em conjunto que traria o resultado efetivo do nosso trabalho. Bom, Edgar, de tudo isso que você comentou, de todas as ferramentas que você utilizou para o seu engajamento, para o seu crescimento pelo Nelson Williams, quais você considera mais importantes para um sucesso, para um crescimento de sucesso, como foi aqui no escritório? O nosso escritório, eu acho que um dos grandes segredos, quando a gente vê a dimensão de estar em todas as capitais, é que ele está em todas as capitais de fato. Né? Existem sócios que estão nessas capitais, que têm o DNA do escritório, que entendem o que o escritório quer, para onde ele quer crescer, para onde ele está indo. Ou seja, a centralidade de tudo isso são pessoas. Né? Nós não podemos nos afastar da realidade de que quem transforma um escritório num sucesso ou num fracasso é a forma como as pessoas estão conduzindo aquele negócio. Né? E eu acho que a gente aqui no escritório aprendeu de uma forma muito... está no DNA mesmo da estrutura,
a valorização dessas pessoas como agentes de transformação. Aquilo que eu falei lá atrás, de aprender a avaliar a necessidade, aprender a olhar e falar, precisamos mudar, precisamos evoluir. Isso só acontece, obviamente, com a tecnologia, com tanto de ferramenta que a gente tem no mercado, ferramentas que nós desenvolvemos dentro do escritório, mas isso só acontece a partir do momento em que as pessoas entendem a necessidade de evoluir, de caminhar para o mesmo lado, de fazer com que o escritório tenha uma identidade comum. Isso é muito legal, né, gente? Você vê, o Edgar está há 8 anos no escritório, passou por todas as etapas do processo de escritório, muito no processo de empatia, se colocando no lugar, entendendo como que é uma gestão, entendendo como é a prospecção, entendendo como que são as pessoas, quais são as necessidades. Então a gente entende que o desafio tem que ser um pouco mais empático, né? Um processo, e vem essa questão, né, do universo jurídico com as novas tecnologias, como o Edgar mencionou, a gente tem que ter a tecnologia, mas a gente tem que ter as pessoas no processo. Dentro desse contexto, né, nós estamos num momento que a tecnologia é a voz da razão. Né? É o que comanda o universo jurídico, o robô vai acabar com os advogados, o robô vai acabar com os grandes departamentos jurídicos, o robô vai fazer acontecer. Dentro desse contexto, qual é a sua visão em relação a essa questão dos robôs e da tecnologia, em relação às pessoas, e o que podemos esperar dessa tecnologia com as pessoas em médio e curto e longo prazo? Eu costumo dizer que existem mais coisas entre o céu e a terra acontecendo que a mera inovação tecnológica. Né? Todo mundo fala da inovação tecnológica, obviamente, ela é fundamental, ela já veio para transformar a nossa vida em todas as áreas, não vai ser diferente na área do direito, nos escritórios de advocacia, sem dúvida nenhuma. Mas ela é uma ferramenta. Né? Ela eu digo que na nossa linguagem jurídica, ela é uma obrigação acessória, não a principal. Né? A principal é a cultura. São as pessoas que de fato transformam e inovam. Né? A tecnologia é a ferramenta que a gente utiliza, são ferramentas que nós utilizamos para atingir aquilo que está mudando dentro de nós. Né? E eu vejo essa mudança cada vez mais efetiva. Nos últimos 10 anos, se a gente avaliar, o que mudou efetivamente? São pessoas que estão mudando. O que eu busco quando eu venho trabalhar no escritório de advocacia? Né? Muitas vezes eu falo que lá atrás os nossos pais, eles tinham uma cabeça de falar, eu preciso manter a minha família, eu preciso do trabalho como forma de sustentar a minha vida. Eu falo, então, que o valor era avaliado por cifra. Hoje não é mais. Hoje a gente tem o valor, está atrelado a propósito. O que é propósito? Eu chegar aqui e falo, eu estou fazendo tudo isso, eu estou vendo o resultado do meu trabalho, tem sentido eu estar aqui? E isso está muito correlacionado com a marca, né? Exatamente. O trabalho de processo de branding, que poucos falam aí no universo jurídico, eu trabalho com isso, e é muito isso, tem que estar enraizado, as pessoas têm que entender o propósito, têm que entender o porquê, aonde que estão, aonde que estão chegando, acho que tem muito essa relação, né? Lá no meu bairro tem 500 farmácias. O que me faz ir em uma e não ir em outra? A gente hoje, todas têm o produto que eu quero, né? Mas a gente hoje, nós já buscamos experiência, nós não buscamos comprar produto somente, a gente se identifica mais com uma empresa do que com a outra porque ela me oferece uma experiência melhor do que a outra. E isso vai acontecer e já está acontecendo dentro do escritório de advocacia. Eu só consigo, e aí pegando o gancho em relação à tecnologia, eu só consigo colocar a tecnologia no local correto quando eu olho que ela é uma ferramenta, são várias ferramentas atreladas que podem me dar a tranquilidade de fazer aquilo que efetivamente é o papel do advogado ou o papel do escritório, do sócio, que é cuidar do seu cliente, que é se relacionar com o seu cliente, que é entregar para ele muito mais do que aquilo que ele contratou, simplesmente a execução de um contrato, de um processo ou outro, é mostrar que existe, né, uma relação pessoal que hoje, pela complexidade que a gente tem, acaba, do dia a dia, acaba que nós somos tomados por um volume gigantesco de medidas administrativas, coisas que a gente precisa fazer, e a gente fica sem tempo de cuidar do que é principal. Então a tecnologia, para mim, ela é a chance que nós temos de resgatar a essência que nós
perdemos ao longo dos anos. Essência. É isso E aí. para fazer um gancho com tudo isso que você comentou, porque você falou de Customer Experience, você falou de diferencial de propósito, você falou da tecnologia e falou que essa disrupção é muito mais ligada na gestão de pessoas do que qualquer outra coisa. Então, para fazer um link com tudo isso, pensando num conselho para o advogado que está empreendendo no seu negócio, o advogado que está querendo montar o seu escritório, ou aquele advogado que já está há 10, 20 anos trabalhando com o seu escritório familiar e querendo esse crescimento, qual conselho que você daria para esse advogado, Edgar? Eu falo que as pessoas que estão começando, empreendendo agora, elas têm uma oportunidade sensacional, que é começar certo, fazer sem sofrer, porque trocar o pneu com o carro andando é muito mais complexo. Então, muitas vezes as pessoas que estão começando falam assim, nossa, tem aquela falta de perspectiva, aquele medo de começar, né? Eu falo que está muito mais, tem muito mais chance de dar certo do que quem já está e tem que mudar. Por quê? Porque a mudança é necessária. Ou você muda ou você morre, não tem o que fazer, né? Então, para essas pessoas, eu falo que comece colocando na centralidade do seu negócio pessoas. Comece colocando na centralidade do seu escritório de advocacia a relação com o seu cliente, a relação pessoal, a relação em que você vai proporcionar a ele experiência, que ele vai sentir e falar assim, eu tenho confiança, e confiança não é uma máquina que vai te dar, não é um robô que vai te dar. Modelo mental, né? É a Exato. forma de pensar, né? Ou a gente muda a nossa forma de pensar, ou a gente acaba caindo na vala comum. Acho que todo mundo acaba olhando isso de fora e acaba sempre indo para o mesmo caminho, né? A mão nunca via de duas vias, né? Sempre de uma só. Eu só vou para aquele caminho e não muda o modelo mental, né? Muda a forma de pensar. Nada muda se a gente mesmo não mudar. Exatamente. Acho que esse é E a partir do momento em que eu estou olhando para o que realmente é relevante, não tem como não dar certo. Eu falo que a questão do faturamento, o sucesso é algo que acontece se você fizer todas as etapas corretamente. Então, iniciar olhando para o lado correto. O que eu tenho que fazer para faturar? Não se preocupe com o que você tem que fazer para faturar. O faturamento é uma consequência se você fizer tudo corretamente. Se você colocar as pessoas da forma correta. Quando a gente tem um escritório, eu falo, tenho dito também para escritórios que estão em crescimento, né, que é um ponto de atenção fundamental. Cresça. Mas lembre-se que o advogado que está executando o seu contrato, o contrato do seu cliente, é quem efetivamente vai encantar ou não o cliente. Ele que está ligando todos os dias, ele que está em contato diariamente, isso não pode se perder. E esse advogado não pode estar insatisfeito. Ele não pode não ter o DNA do seu escritório. A gente não pode achar que o sócio vai, apresenta o escritório, faz a apresentação linda, incrível, nunca mais aparece. O cliente não está mais disposto a fechar o contrato com alguém e se comunicar com outra pessoa e não ter essa ligação. A gente tem que se preocupar e tudo envolve pessoas. Muito legal. Muito bom te ouvir, Edgar. Assim, realmente um prazer. Parabéns pela carreira. Obrigado. Parabéns pelo mindset, pela forma diferente de pensar. E mais uma vez, nós da New Legal agradecemos a sua participação e convidamos, venha fazer parte da nossa comunidade. A New Legal realmente tem como propósito conectar pessoas, compartilhar conhecimento, desenvolver novos skills e habilidades para esse mundo jurídico. Venha fazer parte. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até mais!